Boa tarde a todos. Havendo quórum, declaro aberta a primeira sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do Norte do ano de 2016. Em discussão, para aprovação, as atas da 12ª sessão ordinária de 2015 e 6ª sessão extraordinária também de 2015. Todos de acordo? Então, aprovadas ambas por unanimidade. Ordem administrativa, indago ao senhor secretário especial se há leitura de expediente. Foram recebidas 273 comunicações de prorrogação de prazo e conclusão de inquérito civil, procedimento preparatório ou procedimento investigatório criminal, excelência. Nada mais. Comunicações da presidência. Começamos pela... queremos começar lamentando aqui e propondo votos de pesar à família do Dr. Maranto, o seu falecimento agora recente, há 7 dias. Dr. Maranto Rodrigues Filgueira de Carvalho, promotor de justiça aqui da nossa instituição. E da mesma forma também a família do Dr. Edson Lucena, cujo falecimento se deu hoje. Dr. Edson, que inclusive foi membro também, era também membro dessa instituição, assim como sua filha, a doutora Mildred, e o Dr. Edson, que foi inclusive também Procurador-Geral de Justiça deste nosso Ministério Público, e então da mesma forma propondo votos de pesar para toda a sua família. Todos de acordo com as duas proposições? Pois não, doutora Francine, com a palavra. Só ligue o som também, por favor. Faleceu também, já que vamos apresentar um voto, né, que a família, inclusive, deverá ser comunicado, a mãe de doutor Edson falecera ontem. A mãe de doutor Edson. Era uma senhora, tinha então 102 anos, Mildred, a avó da doutora Mildred. A senhora tem o nome dela? Laís Lemos de Lucena. Laís, então, também os votos de pesar à família serão pelo falecimento, então, do doutor Edson e da mesma forma da senhora Laís Lemos de Lucena. Foi o que eu... Né? Mãe do doutor Edson, portanto, avó da doutora Mildred, nossa colega, membro deste Ministério Público. Passo, então, as comunicações da Corregedoria, doutor Anísio. Boa tarde, colega. Boa tarde, presidente. A Corregedoria apenas informa, o doutor Paulião encontra-se no gozo de férias pelo período de 60 dias, até o dia 7 de março, e eu estou em exercício na Corregedoria. Apenas também ainda informar que estamos agora procedendo ao levantamento de todos os relatórios das procuradorias. Apenas uma informação também para os colegas procuradores, de que de janeiro a março o relatório foi ainda pelo sistema anterior, então era feito manuscrito, e a partir de abril é que nós passamos a ter no sistema Carcará. Então, por isso que a Corregedoria está solicitando que haja o quantitativo integral por parte das procuradorias para que a gente possa ter esse levantamento total e fazer a devida prestação de contas, e, enfim, para que a sociedade tome conhecimento da nossa atuação. E esperamos, portanto, no prazo regular, cumprir essa meta e fazer com que a gente tenha essas estatísticas e divulgar, enfim. No mais, eu quero me associar, lamentando, mas efetivamente a gente não pode interromper, né, o ciclo natural da vida desses dois grandes membros do Ministério Público que honraram a tradição da instituição, não somente o doutor Maranto, como também o doutor Edson Lemos de Lucena, que foi nosso chefe aqui durante o decorrer de 1987 a 1991, chefiou essa instituição e tem uma contribuição efetivamente num momento bem delicado. Todos se lembram que nesse período nós tivemos a mudança do perfil institucional do Ministério Público, já que em 88 e 89, o procurador-geral era doutor Edson, com várias tratativas a nível, inclusive, do Congresso Nacional, para o encaminhamento das nossas prerrogativas. Foi escolhido pelo governador Geraldo Mello,
e que prestou relevante serviço à nossa instituição, igualmente também o trabalho desenvolvido pelo promotor Maranto. Quero, portanto, Excelência, me associar e é só. A doutora Francini. Não, Excelência, não tem comunicação, não. Complementar Doutora Sônia. Boa tarde, colegas. Da mesma forma, quero que esse exercício de 2016 seja profícuo para os membros desse egrégio colegiado e que nós tenhamos, mais uma vez, a consciência do dever cumprido, já que se renova até, acho que abril, o mandato desse conselho. E também quero me associar aqui à perda lamentável do ex-procurador-geral de Justiça, doutor Edson Lucena, uma pessoa realmente portadora, que se mostrou uma pessoa altamente com a capacidade jurídica, uma pessoa que realmente dirigiu nossa instituição com muito afinco, muito apego, muito amor, e que a todos recebia com aquela, embora com aquela carranca que ele tinha, mas ele realmente era uma pessoa de um coração imenso e sempre soube dar aquela última palavra de carinho e de incentivo. Eu, pelo menos, quando entrei, que realmente vi doutor Edson, muitas vezes me ajudou nas causas difíceis e até nas dúvidas, muitas dúvidas que tirava com a gente, com aquela paciência. Às vezes íamos para lá tratar de assuntos, até assuntos que nos afligiam assim, a nível institucional, após ele ter deixado a direção da Procuradoria-Geral. Que Deus o receba no reino da glória e que conforte a sua família. Da mesma forma, em relação aos familiares do doutor Maranto, também quero apresentar aqui os meus sentimentos e me associar aos votos. E tem também, Excelência, uns votos de parabéns pela doutora aqui, a defensora pública geral, né? Que foi ontem, né, que eu recebi o convite, que foi realmente desejando que ela tenha uma profícua administração. E, no mais, tudo bem. Deixo os parabéns também. Estou dando os parabéns para a doutora, porque eu já disse aqui um desaforo para ela. Bom, em relação a doutora Ana. Em relação à doutora... Oi? Ana. Não é Ana. Karenina. Ana Renata Karina. Maia. Renata. Em relação à doutora Renata Alves Maia. Doutora Renata Alves Maia. Então, todos de acordo? De acordo, Excelência. Então, será encaminhado também a ela os votos de uma administração profícua. Boa sorte. A doutora Auxiliadora Alcântara para as suas comunicações. Eu realmente ingressei na instituição, assim, muito insegura, mas toda hora que a gente procurava, ele estava ali para atender, com a maior boa vontade. E eu nem quero falar mais, eu vou começar a chorar, porque realmente ele foi um grande amigo e tudo mais. Só isso. Obrigada. Doutor Pedro. Excelência, eu gostaria de me associar aos votos de pesar que já foram aqui trazidos. E dizer que o doutor Edson, para mim, também nós tivemos uma relação de amizade, além de ser procurador-geral, nós passamos vários anos, eu acho, pelo menos 2 ou 3 anos, como colegas fora da instituição. Ele gostava muito de atirar, e eu também, e nós éramos companheiros, né, de tiro, de viagem, etc. e tal. Eu tinha uma amizade muito grande com ele. Então, quero me associar do mesmo modo em relação ao doutor Maranto, que coincidentemente é outro que também gostava do tiro, né? Então, são pessoas realmente muito próximas a mim. E quero dizer que, para mim, foi um choque muito grande quando eu soube, principalmente do doutor Maranto, porque não se esperava do quadro que se apresentava naquele instante. E o doutor Edson estava numa situação que
todos sabíamos já que era uma questão de dias, né? Mas senti muito a morte de ambos. Eram pessoas da minha convivência, foram da minha convivência por muito tempo. E, no mais, quero aqui desejar um feliz 2016 para todos os colegas, dizer que esse trabalho aqui perante o Conselho, trabalho que eu tanto gosto e admiro, espero que nós tenhamos êxito em 2016, sendo tão profícuo quanto foi em 2015. Desejar boa sorte para todos os conselheiros que aqui se encontram. Só isso, Excelência. Doutora Iádia. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Apenas para dizer que me acosto também às palavras que já foram ditas aqui pelos meus colegas, dizer que eu não tive a oportunidade de conviver muito com o Dr. Edson, mas lamento profundamente, mas principalmente estou muito triste em relação ao falecimento do Dr. Maranto, porque éramos colegas de turma, ingressamos junto no Ministério Público. Então, lamento profundamente, né, a perda, a dor, e algo tão rápido e que não, esse sim, não houve tempo nem de despedidas da família, né? Enquanto o Dr. Edson, com certeza já houve toda uma possibilidade disso. E também lamentar e desejar também os pêsames à doutora Mildred, né, nossa colega aqui, procuradora de Justiça também, e a toda a sua família. Excelência, eu não tenho comunicações, mas também me associo aos votos de pesar. Um momento de tristeza, assim, para nós integrantes do Ministério Público, perdermos tanto o doutor Maranto, que estava em pleno vigor e de repente veio uma doença e abateu assim tragicamente o nosso colega. Senti muito pela família, Joana, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com Joana no Conselho Penitenciário por 4 anos e a gente lamenta muito a perda. Infelizmente, a morte é um ciclo da vida, mas ainda nós não nos acostumamos com ela. Também em relação ao Dr. Edson, que foi, assim, da minha equipe do concurso, ele foi quem me entrevistou na prova oral, ainda lembro bem, e foi perguntas bem capciosas, era um homem muito inteligente, Dr. Edson era. Ele fazia umas perguntas assim que eu fiquei olhando para ele, eu digo, mas foi um grande mestre, professor aqui, chefe, uma pessoa do nosso coração, né? Então, assim, a gente, assim como os demais colegas, então a gente sente, lamenta a perda. Também desejar 2016 de bênçãos, de tranquilidade, que nós, principalmente para a instituição, nós possamos trilhar esse ano de bons momentos para todos nós. Obrigada. Bem, Excelência, me associo a todos os votos de peso, fazendo um registro com relação ao nosso colega Maranto, que no exercício da Corregedoria Adjunta eu fiz uma correção à promotoria dele, sempre com aquela tranquilidade, né? E uma amizade que antecede a minha de Maranto, porque o meu pai era muito amigo do pai de Maranto, Mossoró, na época exatamente, Antônio Rodrigues. Então, lamento muito o falecimento, um colega novo, com muito vigor e, como a doutora Valdeira disse, foi abatido assim de forma inesperada. E doutor Edson Lucena, que era o procurador-geral à época em que ingressei na instituição e que tinha uma bagagem de conhecimento jurídico fantástico, né, de orientação, e que fez com a nossa turma andar o estado todo, né, e nos deu muita experiência, porque nos mandava para situações diversas, aí correndo todo o interior do estado, para que nós amadurecêssemos, né, com aquele conhecimento que todo promotor deve ter, eu digo, de todas as áreas do direito, e não já se especializado de forma prematura.
Então, rendo aqui minhas homenagens aos dois e também os prêmios da doutora Mildred pelo falecimento do seu pai e da sua avó, né? Dona Laís, que faleceu antes de ontem, né? Então é isso, só isso, Excelência. E com relação apenas à parte do relatório que o doutor Anísio falou, eu só sugeri, para fins de reflexão da corregedoria, se seria possível que nós apresentássemos apenas o relatório total dos 3 meses, janeiro, fevereiro e março, já que a partir de abril já o sistema carcará. Se for possível, vai ajudar muito as procuradorias, porque são relatórios, olha, 2 relatórios de assessores, relatório mensal de titular, de plantão, designação, substituição, cada período de relatório diferente, relatório mensal que pode ser feito através das informações, mas já no sistema carcará, né? Então é muita coisa. Eu vou levar a ponderação de Vossa Excelência lá conversar com o nosso diretor, porque ele me disse que não tinha disponibilidade e nem pessoal suficiente para fazer toda essa parte aí. Mas eu vou conversar com ele, levar em conta essa ponderação que Vossa Excelência fez em relação à parte de janeiro a março, ficaria com Vossa Excelência, e a partir de abril ver se ele tem condições de totalizar. Ok? E dou um retorno. Certo. Tá bem? Ótimo. Pois não, doutora Francine, com a palavra, por favor. Estava tentando fazer uma sessão rápida. Eu queria contar um fato em relação ao doutor Edson, até porque o procurador-geral não teve, assim, talvez, tanto contato, não sei. Eu era assessora dele, e, por sinal, aprendi muito, ele me ensinou muito. Eu vinha discutir os processos comigo, a gente tem um expediente só, ele às vezes vinha tarde e tudo, me ajudava demais. Uma vez eu fiz um parecer, alguma coisa criminal, e ele não gostou, e eu disse, ele queria o entendimento, era completamente diferente o entendimento dele quando eu apresentei a minuta, e ele disse, não vai ser assim não, você vai ter que ligar e eu não tenho condições não. Desenvolvi todo um raciocínio, eu não tenho condições de... Ele disse, então me dê, deixa que eu faço. Ficou para fazer, mas ele tinha uma linguagem assim, que as pessoas diziam que era jornalística, ele fazia uns períodos curtos, e eu fazia uns períodos longos, invertendo e tudo, ele tinha horror. Aí tinha os advogados que peticionavam naquela época, tipo o doutor João Maria Furtado, Vivaldo Lima, que era procurador do Estado, que faziam aqueles parágrafos imensos. E ele criticava demais quando via aqueles trabalhos. Quando foi um deles, se impacientou comigo, disse, baixinha, bateu assim, disse, me diga uma coisa, você aprendeu a escrever com quem? Aí eu disse com o doutor João Maria Furtado, aí ele riu. Aí eu disse, doutor João Maria Furtado, eu quero que eu ia dizer, você aprendeu a escrever com quem? Eu disse, doutor João Maria Furtado, aí ele riu e tudo. Mas realmente ele me ensinou muito, alguma coisa do raciocínio jurídico que hoje consigo desenvolver, eu aprendi com ele. Era. Mas era só isso que eu queria só relatar esse episódio, porque ele era realmente uma pessoa inesquecível. Obrigada, Excelência, pela paciência. Doutora Francine, importante o registro, com certeza. Na ordem do dia nós temos deliberação sobre o quadro geral de antiguidade do Ministério Público para o ano de 2016. Acredito que todos aí já tenham dado uma vista nesse quadro e que gostaria então aqui de saber se alguém deseja fazer alguma observação antes de proclamarmos aqui, antes de deliberarmos a respeito da homologação desse quadro. Mas eu não tenho. Alguém tem alguma observação? Então, podemos fazer aqui então por a proclamação do resultado já, né, sem precisar pegar o voto 1 a 1, já que parece que ninguém tem qualquer manifestação a respeito, qualquer observação, qualquer retificação a apresentar. Então, dessa forma, o Conselho aprovou, nos termos do artigo 31 da Lei Complementar Estadual 141/96, por unanimidade, o quadro geral dos membros do Ministério Público pela ordem de antiguidade na entrância ou categoria até o dia 31 de dezembro de 2015. E aí, na sequência, nós temos a declaração de vacância do cargo de promotor de justiça da comarca de Martins, de segunda entrância, e faço da promoção por antiguidade do Dr. Wilson Vieira Barbosa Silva ao cargo de primeiro promotor de justiça da comarca de Mossoró de terceira entrância. Fato ocorrido em 8 de dezembro de 2015. O critério será o de, pela ordem, o critério é o de promoção por merecimento, precedida de remoção por antiguidade. E aí eu indago aos presentes se estão todos de acordo
Então, pois não, receberam também aí a planilha explicativa? É. Então, todos de acordo, sendo dessa forma, então, fica declarada a vacância do cargo de promotor de justiça da comarca de Martins, de segunda entrância, pelo critério de promoção por merecimento, precedida de remoção por antiguidade. Será, então, publicado o edital de remoção por antiguidade para o cargo de promotor de justiça de Martins. Na sequência, nós temos a coordenação das promotorias de justiça da comarca de Mossoró para o período de um ano a contar de 7 de janeiro de 2016. Conforme nos foi encaminhado pelos próprios membros dessas promotorias, nas promotorias do patrimônio público, a indicação é da coordenadora doutora Tatiane Sabrini de Lima Barbosa Brito para o cargo de coordenadora e como substituto o doutor Fábio Souza Carvalho Melo. Todos de acordo? Então, por unanimidade. Para as promotorias de família, como coordenador, o doutor Guglielmo Marconi Soares de Castro e como seu substituto, o doutor Daniel Robson Linhares de Lima. Todos de acordo? Então, por unanimidade, aprovada essa indicação. Para as promotorias criminais, nós temos a indicação do doutor Armando Lúcio Ribeiro para coordenador e como seu substituto, o doutor Lúcio Romero Marinho Pereira. Todos de acordo? Então, por unanimidade, também aprovada essa indicação de lá dos próprios promotores. E, por último, em matéria civil, as promotorias de matéria civil, nós temos a indicação das promotorias de justiça interessadas, do doutor Olegário Gurgel Ferreira Gomes para ser coordenador e ser seu substituto, o doutor Sacha Alves do Amaral. Todos de acordo também? Então, aprovadas todas essas indicações, por unanimidade. Tá. Eu queria pedir também a inclusão em pauta, até porque é o mesmo assunto. As cópias também já foram, segundo aqui o senhor secretário, já foram encaminhadas. É a designação de coordenador das promotorias criminais aqui de Natal. Foi encaminhado, então, tendo em vista a sessão, foi deliberada a minha designação para a função de coordenador. Mas aqui não fala, não vem com a concordância, não é isso? Tem um ofício, então, aqui, eu vou ler esse ofício rapidamente. Todos receberam, mas aqui não vem, ele está sugerindo, o doutor Carlos Sérgio Tinoco, que é coordenador das promotorias de justiça criminais daqui de Natal, do Fórum, aqui do Fórum Central, né? Está sugerindo a designação da doutora Sueli Magna de Carvalho Nobre Felipe, 18ª promotora de justiça, para exercer a função de coordenadora, e a doutora Ivelise para ser a 16ª promotora. Para ser a substituta, 16ª promotora para ser a substituta. Agora não passou. Não passou por eles, né? Então acho que a gente vai deixar para a próxima sessão. Eu vou então oficiar só para saber se há uma concordância. Claro que se não houver concordância, o Conselho decide da mesma forma. Mas como nós temos aqui pugnado para que venha já no consenso, então, e aqui não vem com essa informação, a gente retira esse aqui, pedir a inclusão na pauta, mas ao mesmo tempo faço aqui a retirada para que a gente possa oficiar inicialmente. Então, nós temos, na sequência, os processos administrativos. Está aqui. Processo administrativo 3948/2010 é uma proposta de alteração da resolução 005/2006,
a relatora é a doutora Auxiliadora Alcântara, e trata-se de um processo que eu pedi apenas para dar uma vista, eu pedi vista do processo, para conhecer melhor, se fosse o caso, apresentar um voto vista, mas eu mantenho aqui integralmente o voto visto, eu não tenho nada a acrescentar, mantenho o voto, aliás, o voto da relatora, o voto da doutora Auxiliadora Alcântara, né? Isso, exatamente, que tinha sido simplesmente pelo arquivamento deste processo. Então, também não divijo, não apresento voto vista de outra forma, e é apenas pergunta e indago se todos mantêm também os seus votos, que já apresentados. Então, isso, exatamente. Era apenas para conhecer, como eu já tinha até afirmado. Então, está mantido o voto, na íntegra, o voto proferido pela conselheira relatora, a doutora Auxiliadora Alcântara. E como todos aqui mantiveram também já os seus votos, então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora, já aqui apresentado. Excelência, pela ordem. Pois não, doutora Iádia, pode falar. Desculpem se já passou o momento, mas eu só gostaria de fazer uma referência em relação ao item A. Se esse quadro geral de antiguidade não poderia ser publicado na internet? Pode, sim. Porque eu pode, nunca vi. Pode, e eu acho que era fundamental essa publicação para que todos os colegas... Ele é disponibilizado pela Diretoria de Gestão de Pessoas. Não, na internet? Na página da intranet. Ah, na intranet? Na intranet ele tem. Certo, era só para saber, porque eu nunca consegui localizar, eu confesso. Eu confesso que eu nunca tive nem a curiosidade. Eu sei que eu estou sempre tão lá atrás que... Na intranet, ali junto dos contra-cheques, por ali. Sim, mas tem isso publicado? Eu vi essa semana. Tá bom, obrigada. Bom, então nós, na sequência, agora vamos à pauta virtual. Excelência, antes de iniciar, eu gostaria, de questão de ordem, retirar os meus processos, porque a doutora Miriam, que é a minha revisora, ela não está presente. Não compõe o conselho distante, então Vossa os meus Excelência, processos... quem sabe, assim, já que todos, de qualquer maneira, têm a obrigação também de revisar, de ler, né, e para apresentar seus votos. Excelência, eu li todos os seus processos. Como tinham poucos processos, eu li tudo. Pronto, eu já fiz a revisão dos de Sônia e de Miriam e olhei os de Vossa Excelência também. Isso. Não, eram poucos. Eram poucos. Eram não poucos. Se importar, porque realmente de forma nenhuma. Tem até o dever, né? A revisora de direito, no caso, a doutora Miriam, porque nós convencionamos desse modo. Mas se todos já examinarem e não tem nenhuma oposição, então eu mantenho. Não tem problema nenhum. Bom, então vamos passar aos julgamentos dos processos que se encontram na pauta virtual. Pois não, Tonício? Só uma informação, a doutora fez aquela ponderação e eu consultei aqui a diretoria. O que o doutor Walter sugere é fazer o seguinte, o que ele fez em relação à terceira procuradoria. Ele emitiu um extrato com o somatório dos meses que já tem no Carcará. E aí, com janeiro, fevereiro e março sendo feito por todos, a gente vai compilar isso. Aí atenda ao que Vossa Excelência ponderou. Será feito um extrato. Encaminha para nós. Encaminha, exatamente. E a gente prepara o anual. Isso. Ok, Excelência? Excelente. Ok. Obrigado, Excelência. Nada, Tonício. Bom, então, na pauta virtual, começando pelos processos da doutora Sônia, registrando que a doutora Francini não tem processos, não é isso, doutora Francini? Então, já passamos aos processos da doutora Sônia, os processos de números 001 da pauta a 021 da pauta virtual. E o conselheiro doutor Herbert Bezerra é o revisor, mas eu indago inicialmente a doutora Sônia, se estão em mesa e se há algum destaque, Vossa Excelência mesmo deseja estão fazer em agora mesa, Excelência, e sem nenhum destaque. O doutor Herbert tem algum destaque em relação aos votos aqui apresentados pela doutora... Nenhum, Excelência, tudo... Nenhum. Tudo perfeito, os demais simples. Conselheiros... Desculpe, doutor Herbert, pode concluir. Não, tudo sem nenhuma de autoindagação. Totalmente simples, esse mês. Okay. Os demais conselheiros, em relação aos processos trazidos pela conselheira a doutora Sônia Gurgel, alguma observação, algum destaque? Então, não havendo,
Aprovados todos, julgados todos por unanimidade nos termos dos votos apresentados pela doutora Sônia Gurgel. E na sequência, então, nós tínhamos aqui os da doutora Miriam, constaram aqui, mas ela não está presente por estar de férias. A gente passa, então, aqui aos do doutor Pedro Souto. Pois não, Excelência, está em mesa. Doutora auxiliadora também não tem. Não é isso, doutora auxiliadora? Tá. Então, o doutor Pedro Souto, processo número 038 a 55, está em mesa, Excelência? Estão em mesa, Excelência. Deseja fazer algum destaque ou alguma observação em relação a qualquer dos seus processos? Não, Excelência, eu não tenho. Não? Não tenho. Os demais conselheiros, em relação aos processos da relatoria do conselheiro doutor Pedro Souto, também nenhuma observação e nenhum destaque. Então, julgados todos por unanimidade nos termos dos votos apresentados pelo ilustre conselheiro doutor Pedro Souto. E, na sequência, nós vamos aos votos da relatoria do doutor Herbert Bezerra. Processo número 5678, da pauta. E o doutor Herbert tem como revisor o doutor Pedro Souto, mas eu indago ao doutor Herbert. Estão em mesa, Excelência? Todos Alguma observação ou algum destaque? Não, Excelência, nenhum destaque. Fazer? E o doutor Pedro Souto? Não, Excelência, eu examinei, já conversei com o doutor Herbert, estão ok. Os demais conselheiros, alguma observação ou algum destaque? Então, não havendo aprovados também, todos por unanimidade nos termos dos votos apresentados pelo ilustre conselheiro, o doutor Herbert Bezerra. E assim, então, nós encerramos essa pauta virtual e, bom, é isso. E só lembrando que logo mais nós teremos a missa de corpo presente às 17 horas. Desculpa, às 16, e o sepultamento aqui às 17 horas do Dr. Edson Lemos da Silva, o pai da nossa colega também. E hoje também às 19 horas é a missa de sétimo dia do Dr. Maranto. Então, onde, Excelência? A missa Terezinha. Santa Terezinha. Igreja Santa Terezinha. Santa Terezinha. Não, agradecendo a presença de todos, então declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado. Obrigado.